Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso papo é sobre um dos pilares terapêuticos lá da medicina chinesa e também das artes marciais, a massagem Tuina. E a gente vai ver que essa prática milenar, olha, vai muito, mas muito além de um simples relaxamento. Então vamos lá, começando do começo, né? O que é, afinal, o tuiná? Bom, esquece aquela ideia de massagem comum. Pensa numa coisa bem mais profunda. É uma técnica, uma arte, na verdade, de manipulação manual. E não é qualquer coisa. É um dos pilares da medicina tradicional chinesa. Serve tanto para tratar o que já está desequilibrado no corpo, quanto para, olha só, prevenir que os problemas apareçam. E o mais legal, sabe, tá no próprio nome, tuína. São duas palavrinhas juntas. Tui, que quer dizer empurrar, e na, que é tipo agarrar, pegar firme. Esses dois verbos, nossa, eles resumem a essência da coisa, sabe? São as pressões, os amassamentos, as mobilizações que o terapeuta faz nos músculos e nos pontos de acupuntura. É daí que vem a mágica. Ok, parece incrível, né? Mas para quem que serve? E, tão importante quanto, quando é que a gente tem que ter um pé atrás, ter mais cuidado? Bora ver então como o Tuina funciona no dia a dia e, claro, quando é melhor evitar. Olha, a lista de aplicações é gigante. É usado tradicionalmente para quê? Para aquelas dores chatas na lombar, no pescoço, sabe? A técnica ali busca dissolver os bloqueios de energia. Ajuda muito com rigidez nas articulações. E não para por aí, não. Até para problemas digestivos e respiratórios ele pode dar uma força. E claro, para aliviar as tensões do estresse do dia a dia, dor de cabeça, aquela insônia leve, é fantástico. Agora, atenção aqui, porque prudência é a palavra-chave. Tuinar não é para todo mundo, nem para toda situação. Tem que ser evitado, por exemplo, se a pessoa tem fratura recente, ferida aberta, está com febre alta, ou em condições mais sérias, como trombose venosa profunda ou osteoporose avançada. A segurança, gente, tem que vir sempre em primeiro lugar. Então, qual é a grande sacada do ponto de vista energético? É isso aqui: equilibrar o fluxo de Qi, a nossa energia vital, e do sangue. A técnica funciona como se fosse um gestor de tráfego do corpo, sabe? Onde a energia está congestionada, bloqueada, ele dispersa. E onde está faltando, está fraco, ele tonifica, fortalece. É uma verdadeira reorganização da nossa energia interna. E isso que a gente acabou de falar nos leva a um ponto muito importante. O Tuiná não é só um remédio, não é só para quando o problema já apareceu. Pensa nele como manutenção, sabe? Como um cuidado preventivo. Se for feito com regularidade, ajuda a gente a não deixar as tensões acumularem, melhora a postura e o principal, aumenta a capacidade que o nosso próprio corpo tem de se curar. Tá, mas e na prática? Como é que a pessoa se sente depois de uma sessão? E como é que a gente explica esses efeitos? Agora a gente vai fazer uma ponte bem legal entre a sabedoria milenar e o que a ciência moderna diz. Normalmente, quem passa por uma sessão de Tuiná relata uma sensação gostosa, sabe? De calor, de fluidez, como se alguma coisa que estava travada, de repente, destravou. Junto com isso, vem um relaxamento bem profundo e uma consciência corporal muito mais clara. A pessoa começa a sentir melhor o próprio corpo, principalmente a coluna, os ombros. E olha que interessante essa comparação. A medicina chinesa vai explicar isso falando em harmonizar o yin e o yang, em deixar a circulação de qi uniforme. Já a ciência moderna vai usar outros termos. Vai falar em liberação de endorfinas, modulação do sistema nervoso. Percebe? São dois idiomas completamente diferentes, mas que estão descrevendo exatamente o mesmo resultado. Um corpo mais solto, com melhor circulação, mais saudável. Beleza. Até aqui, a gente entendeu o Tuiná como uma terapia poderosa. Mas agora, vamos fazer aquela conexão que muita gente está esperando. Como é que essa história toda se encaixa no universo das artes marciais? Pois é, qual é a ponte, né? O que uma massagem terapêutica tem a ver com a prática de um artista marcial? A resposta, eu já adianto, é muito mais profunda e integrada do que a gente imagina à primeira vista. E a verdade é a seguinte: não existe um muro separando as duas coisas. Pensa bem, a mesma postura alinhada que protege as articulações na terapia é a que gera força na luta. A mesma respiração que acalma a mente é a que sustenta o movimento por mais tempo. A mesmíssima clareza mental serve tanto para curar quanto para se defender. É tudo uma coisa só. E quem está no centro disso tudo, costurando tudo junto? A meditação. E olha, ela não é um extra, um acessório bonitinho.
Não. Ela é o núcleo, o centro organizador de tudo. É a meditação que estabiliza nossa mente, o que os chineses chamam de Shen. É ela que permite que a nossa energia, o Qi, responda à nossa intenção. E é ela que ajuda o corpo a soltar aquelas tensões crônicas que a gente nem percebe que tem. Então, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Quando a gente junta todas essas peças, a gente para de falar de exercícios isolados e começa a falar de algo muito maior. Um caminho integrado de autocultivo. Olha só como essa jornada faz sentido. A gente começa com o Daoyin, que nos ensina a guiar a nossa própria energia. Depois a gente pega essa habilidade e aplica no Qigong médico para apoiar a cura. Aí entra o Lian Gong para organizar a estrutura do corpo, a nossa postura. O Jin 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 vem para fortalecer tudo isso lá no fundo, nos tecidos. E o Tuina? O Tuina está ali no meio, nos lembrando de uma lição fundamental. Parte do caminho é também saber receber o cuidado. Não é só fazer, fazer, fazer. E quando todas essas práticas se juntam, se integram, uma arte como o Tai Chi Chuan deixa de ser só uma sequência de movimentos bonitos. Ela se transforma num caminho completo. Um caminho de saúde, de autoeducação e, no fim das contas, de uma profunda transformação interna. E essa é a grande virada de chave, a mudança de identidade. É a passagem de ser alguém que simplesmente faz exercícios para se tornar alguém que cultiva. Cultiva o quê? O próprio campo de energia e de consciência. E faz isso diariamente. É uma mudança de perspectiva que transforma tudo. Bom, se esse nosso papo de hoje trouxe alguma clareza, se ajudou a conectar algumas ideias, já sabe, né? Deixa aquele like para fortalecer. E para a gente continuar essa jornada juntos, desvendando outros mistérios dessas artes incríveis, se inscreve aqui no canal. E aproveita e já ativa o sininho, assim não se perde nenhum dos próximos conteúdos. Agora, uma pergunta. De tudo isso que a gente conversou, o que mais chamou a atenção? Qual foi o ponto que fez você pensar, nossa, nunca tinha olhado por esse lado? Conta pra gente aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Ah, e se lembrou de algum amigo, de algum parente que poderia se beneficiar com essas informações, compartilha este material. Conhecimento bom é conhecimento que circula, não é mesmo? No nosso próximo encontro, a gente vai mergulhar ainda mais fundo no universo do Tai Chi. Fica de olho. Um abraço e até lá!